Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica, mas antes vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa palavra que se encontra em Efésios 6. Peço que o Senhor esteja conosco durante essa leitura e coloque em minha boca qualquer palavra necessária para a explicação dessa passagem de Efésios 6. Que o Senhor esteja conosco. Agradeço por isso e amém. Vamos lá para ler a Efésios 6, mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia, a mensagem da carta de Éfeso aos Efésios. Aquilo que sabemos a respeito de Deus e que sabemos para Deus, de alguma maneira influencia profundamente nossa vida. Quando a unidade orgânica entre criança e comportamento é prejudicada, sentimos incapazes de viver plenamente a humanidade pelo qual fomos criados. A carta dos Efésios reúne o que sobrou do nosso mundo devastado pelo pecado. Paulo começou com uma brilhante exposição acerca de cristãos creem em relação a Deus e com a cirurgião e como um cirurgião trabalhando habilidosamente numa fratura exposta insere em nosso comportamento os pinos das crenças em Deus, de modo que os nossos ossos, crenças e comportamento se unam e sejam curados. Uma vez que a nossa ascensão foi chamada para este ponto, percebemos que as fraturas são múltiplas. Praticamente não restou um osso em nosso corpo que não esteja de alguma forma afetado. É um raro relacionamento na cidade, no trabalho, na escola, na igreja, na família ou no país que não esteja desejando ou correndo perigo de se esfacelar. Portanto, há muito trabalho a ser feito. Assim, Paulo inicia seu trabalho apresentando uma visão ampla do céu à terra e vice-versa, mostrando tudo e todos. Ele também mostra que além que Peraí. Ele também mostra que, além da obra realizada em nós e para nós, somos participantes dessa obra que é tão necessária. Agora que sabemos o que está acontecendo, que a força de reconciliação é o dínamo no coração do universo, é imperativo que nos dediquemos a essa tarefa com vigor e perseverança, convencidos de cada detalhe em nossa vida contribui ou não para o que Paulo descreve com os planos de Deus executados por Cristo. Um plano de longo alcance em tudo que está centralizado nele, nos mais altos céus e terra. Paulo residiu vários anos em Éfeso, estabelecendo, pregando um núcleo de cristãos para a tarefa de espalhar a mensagem de Jesus através da província que é hoje na Turquia Ocidental. A estratégia funcionou e Paulo seguiu o caminho, mas durante uma visita a Jerusalém ele foi preso, ficou 2 anos à espera de julgamento. Mais tarde apelou para Roma e foi transferido para aquela cidade a fim de ser julgado como cidadão romano. Da prisão, ele continuou a orientar igrejas em crescimento por meio de cartas. Então, a carta de Efésios foi uma das cartas de Paulo à prisão, além de Filipenses, também Filipenses, Éfeso, acho que é Filemão também. Tem acho que mais uma, mais duas. Mas vamos lá. Durante os 5 anos ou mais que Paulo esteve ausente de Éfeso, os crentes de Efésios levaram a mensagem às cidadezinhas, mas os convertidos na cidade tinham dificuldades para conciliar crenças e comportamento. Sendo não judeus, a maioria para eles os judeus eram vizinhos estranhos. Conheciam Paulo apenas de ouvir falar, mas quando ele enviou uma carta aberta aos Efésios, eles rapidamente fizeram uma cópia que foi lida em todas as cidades da região. E é assim que a gente mantém as cartas de Paulo, foram através das cópias que as pessoas fizeram que hoje nós temos acesso às cartas dele. Eu acredito que muitas se perderam, infelizmente, porque falam que tem 4 cartas. Paulo escreveu 4 cartas a Coríntios, a gente só tem 2. Pode ser que ele tenha escrito outras cartas além das que a gente tem, mas infelizmente nós a perdemos. No início dos anos 60 depois de Cristo, Éfeso era um ótimo exemplo do que Roma era capaz de fazer ao estabelecer a paz. Seda da China, trigo do Egito e tudo que era transportado para Roma quase sempre se passava pelo porto de Éfeso. O comércio e o turismo estavam em alta. Era uma cidade de 5 mil habitantes e o templo de Ártemis, Diana, na mitologia romana, tinha 4 vezes o tamanho do Partenon. O Partenon é o que fica na Grécia, que é dedicado a Atenas, se eu não me engano. Mas havia um lado negro no esforço de Roma em manter o mundo sob seu comando. Os senhores ficavam ricos a custo do trabalho escravo. O exército suprimia de modo implacável as revoltas motivadas por fatores étnicos.
Os povos aterrorizados do poder invisível buscavam proteção nas artes mágicas, ou usando a bebida e o sexo, o misticismo ou o dinheiro como forma de escape. O contraste entre a paz de Cristo e a paz de Roma era gritante. Então é isso. Essa introdução na série de Paulo da Record que eu estou assistindo é bem essa parte, quando Paulo cedia a, a igreja de Éfeso, fica lá por um tempo, é a invenção da série, mas ele acaba indo para o Coliseu, ele acaba lutando com algumas feras, isso até onde eu sei não tem base bíblica, mas é esse o contexto. É muito bom vocês assistirem a série, mas também lerem. Bom que a Record coloca os versículos que está sendo apresentado em tela. Então daí dá para você ir fazendo como eu, lendo o livro de Atos, também as cartas de Paulo, e assistindo de forma didática. Então vamos lá para Éfeso 6. Agora eu vou ler na versão da Bíblia King James atualizada, mas você pode acompanhar pela Bíblia que você tem aí em casa. Caminhando como pais e filhos. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Caminhando como servos. Quanto a vós, escravos, obedecei aos vossos senhores terrenos, com todo respeito e temor, com a sinceridade de correção como a Cristo. Não as servindo à vista como para agradar aos homens, mas como se estivessem servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como se servíssemos ao Senhor e não a homens. Certo que cada um seja escravo, seja livre, e receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. E vós, senhores, de igual modo procedei com os vossos servos. Abandonai as ameaças, pois tende conhecimento que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor, também que está nos céus, e não faz diferença entre pessoas. Caminhando com a armadura. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalha até o fim, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e a vestimenta a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildes instâncias. Tendo isso em mente, vigiai com todas as perseveranças nas orações. Por todos os santos, orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que decentemente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que permaneça em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então aqui Paulo, no primeiro, fala sobre filhos obedecerem os pais, os pais obedecerem os filhos. É uma continuação do que ele fala lá em Éfeso 5. Então, aqui falam, Paulo está defendendo a escravidão. A escravidão naquela época era um pouquinho diferente, não era como a escravidão que aconteceu aqui no Brasil, que era sem benefícios. Aqui era mais uma servidão onde a pessoa oferecia comida, o senhor oferecia comida, oferecia uma casa, então, e depois não era algo eterno, era normalmente 7, 14, varia de época para época, e aqui, o que eu acabei de ler, é sobre nós nos vigiarmos contra as armadilhas do mal, vigiarmos contra o mal que, como Pedro fala em sua carta, o diabo é como um leão que só espera a sua vítima fraquejar. Então nós temos que estar com a armadura de Deus, a sua espada, que é a palavra de Deus. Então que Deus possa, através e também a oração, jejum, todas essas armas para vencermos o mal. Saudação e bênção apostólica, que para vós também possais fazer como que estou fazendo. Tínico,
irmão amado e fiel ministro de Deus, vos informará de tudo. Tínico aqui provavelmente é o bispo da igreja de Éfeso que foi designado por Paulo. Foi com esse objetivo que vos enviei, para que sabeis de nossa situação. Ah, não, enganei. Aqui, Tíquico é um enviado, provavelmente é um mensageiro que está levando a carta à igreja de Éfeso. Foi esse objetivo que eu vou enviei, para que saibeis de nossa situação e para que eles vos console o coração. A paz esteja com os irmãos, bem como o amor, com a fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor, com amor sincero e incorruptível. Então esse é o fim da carta de Paulo aos Efésios, fim do capítulo 6. E o fim dessa live. Logo menos essa live estará disponível no YouTube. Tenha um bom resto de quarta-feira. Amanhã eu não faço live. Voltamos na sexta-feira. Tchau, tchau e até a próxima.